Oi, pessoal, eu sou a Bárbara, professora de Química, e na nossa aula passada, nas nossas duas aulas passadas, a gente viu sobre radioatividade. Primeiro, uma explicação de onde que veio, por que estudar radioatividade, né? Aplicações sociais que a gente tem constantemente no uso da radioatividade. A gente viu sobre o decaimento radioativo, vimos um exercício sobre decaimento radioativo, e a gente também viu a primeira e a segunda lei da radioatividade, né? Então, na aula de hoje, eu vou resolver um exercício com vocês que a gente vai usar a primeira e a segunda lei da radioatividade. Então, o que a gente sabe, né, sobre a primeira e a segunda lei da radioatividade? Na radioatividade, a gente tem a emissão, né, de energia. A gente pode ter essa emissão na forma de partícula ou na forma de onda. As partículas são partícula alfa e partícula beta. Partícula alfa constituída de dois prótons e dois nêutrons, por consequência, tem número de massa igual a 4, uma vez que número de massa é a somatória de prótons mais nêutrons, né? Igualzinho lá na tabela periódica, números atômicos. É, e a partícula beta, uma partícula carregada negativamente que não possui massa. Então a primeira lei diz pra gente sobre a partícula alfa, como que vai ficar esse elemento, né, após a emissão da partícula alfa. E a segunda lei da radioatividade diz pra gente como que vai ficar esse novo elemento após a emissão da partícula beta. Beleza? Então vamos lá. No caso do iodo 131, outro radioisótopo do iodo, eles nos dão uma seguinte sequência radioativa, né? E ele pergunta quais as emissões ocorreram em cada etapa. Poderia acontecer também, né, que eu não falei só sobre a primeira e a segunda lei, a emissão da onda eletromagnética gama, mas a gente não tem uma lei para a emissão da onda eletromagnética, porque ela não muda, né, o elemento, porque ela não possui massa nem carga, ela é somente uma onda, ela não possui massa porque ela é uma onda eletromagnética, e aí ela não vai modificar o elemento, né? Se ele tá emitindo, não tá perdendo massa, não tá mudando a quantidade de prótons, não tem alteração nos elementos. Então vamos lá. Começando então aqui com o iodo 131, que tem uma massa inicial de 131 e o número de prótons igual a 53. Vou colocar aqui no cantinho a partícula alfa. Vamos anotar a mesma notação que ele usou aqui, né? A massa em cima, que é 4, e prótons embaixo, que é 2. E a partícula beta, esse beta ficou um pouquinho diferente, né? Não possui massa, massa é zero, e o número de prótons menos 1. Então, quando acontecer emissão da partícula alfa, a massa inicial do nosso elemento vai diminuir em 4 unidades e o número atômico, o número de prótons, vai diminuir em 2 unidades. E quando acontecer a emissão da partícula beta, a nossa massa vai permanecer inalterada, não vai mudar em nada, em nenhum valor, e o número de prótons vai aumentar em 1 unidade. Então, ele pede para a gente especificar aqui, né, dar uma analisada aqui e ver onde que está acontecendo emissão de partícula alfa, de partícula beta ou de partícula gama. A gente consegue, só dando uma olhada rápida, que nenhum deles está tendo emissão de partícula gama, né? Porque sempre está mudando alguma coisa. Então, vamos começar aqui. Nesse primeiro, o que, que aconteceu? Iodo decaindo. Gente, aqui A, B, C e D não são elementos propriamente ditos, tá? São só, claro que vão representar algum elemento, só que A, B, C e D tá sendo como se fossem elementos genéricos, tá bom? Estão sendo só representados pelas letras A, B, C e D. Não tem o elemento lá na tabela periódica, elemento B que tenha número atômico 120, número atômico 52 e massa 127, tá? Só representações genéricas desse decaimento. Beleza, então vamos lá. Do nosso iodo 131 decaindo para o elemento genérico A. O que aconteceu? A massa dele diminuiu em quantas unidades? 127, 28, 29, 30, 31. Diminuiu em 4 unidades. E o número atômico em 2 unidades, né? De 53 foi para 51. Então, faz sentido que aqui tenha ocorrido uma emissão de uma partícula alfa. 4 e 2. Beleza. E de A para B, a nossa massa permaneceu
inalterada e o nosso número de prótons, nosso número atômico aumentou em 1 unidade. Então, é coerente que a emissão que aconteceu aqui foi de uma partícula beta, menos 1 e 0. Beleza. E de B para C? Teve o mesmo comportamento da emissão de A para B, não é? De B para C, a nossa massa se permaneceu inalterada e o nosso número atômico aumentou em 1 unidade, 52 foi para 53. Então, aqui também teve a emissão de uma partícula beta. E de C para D? A nossa massa decaiu em grande valor, né? 4 unidades, e o nosso número atômico também diminuiu em 2 unidades. Então, faz sentido que a emissão aqui tenha sido de uma partícula alfa. 4 e 2. Beleza? Respondemos aí a questão, quais emissões ocorreram em cada etapa. E aí ele pede para a gente identificar, né, os isóbaros e os isótopos, nesse caso aqui. Gente, essa questão vem desse exercício aqui, tá? Que tá lá no vídeo passado, tá? E aí ele pede isso daqui, que eu coloquei picado, né? O enunciado fala: na sequência apresentada anteriormente, que é essa sequência de cima, quais elementos são isóbaros e isótopos? Então, vamos identificar. Essa é a nossa sequência apresentada. Ele quer saber quais são isóbaros e quais são isótopos. O que seriam isóbaros? Vou puxar uma setinha aqui. Isóbaros, que eles têm mesmo número de massa. E isótopos? Quantidade de prótons igual, né? Mesmo número de prótons. Minha letra é muito bonita, né? Como vocês podem ver, o cursinho de preparação para medicina já tá funcionando, que a gente já tá aprendendo a ter letra de médico aqui. Então, vamos lá. Onde a gente tem o mesmo número de massa? Vamos lá. Os isóbaros seriam o A, o B e o C. Todos possuem mesmo número de massa, como a gente pode ver aqui, né? 127, 127, 127. Mesmo número de massa. E o mesmo número de prótons. Onde que a gente tem? A gente tem o iodo com o elemento genérico C. Ambos possuem 53. Mesmo número de prótons, são isótopos. E a gente também tem o elemento genérico A com o elemento genérico D, não é mesmo? Que eles possuem ambos 51 de prótons. Mesmo número de prótons, são isótopos. Vou escrever aqui embaixo. Os isóbaros seriam A, B e C. Os três entre si, né? A e B e C. E só, né? Isso. E os isótopos a gente tem o iodo com o elemento genérico C e também o elemento genérico A com o elemento genérico D. Beleza, gente? Então, a gente viu um pouquinho sobre radioatividade, bem breve, bem rapidinho, né? Primeira e segunda lei da radioatividade, decaimento radioativo. Ah, Bárbara, mas eu quero ver mais a fundo, eu quero saber mais sobre como que funciona esse curso preparatório. Entre em contato com o nosso WhatsApp. Vocês podem estar adquirindo o curso preparatório com vários vídeos, bastante conteúdo, resolução de questões, um conteúdo bem legal, muito bem elaborado. Ou, se vocês quiserem estar adquirindo só a apostila, a gente também tem só a apostila para vocês poderem estar adquirindo. Só entrar em contato com o WhatsApp, vocês podem adquirir a apostila preparatória para o vestibular de medicina da UniRV. Beleza, galera? Até mais!